Um iceberg é uma coletânea de informações que vai desde sua camada inicial, onde estão os fatos mais conhecidos, e se aprofunda até aqueles mais obscuros sobre um tema. A gente já falou do iceberg do Superman aqui no canal, e agora é a vez do iceberg do homem mais rápido vivo, o Flash. Camada 1. Série dos anos 90. Indo ao ar em setembro de 1990 até maio de 1991, a série protagonizada por John Wesley Shipp mostra o Barry evoluindo como herói enquanto ele enfrenta clássicos vilões da sua galeria como o Trapaceiro, Capitão Frio, Mestre dos Espelhos, entre outros. E apesar de ser a série antiga mais famosa do Flash, ela não foi a primeira aparição do herói em live action. A primeira aconteceu em 1979 em Legends of the Super Heroes, um especial para TV em 2 partes que marcava em especial o retorno de Adam West e Burt Ward aos papéis de Batman e Robin da icônica série dos anos 60. Nessa ocasião, o Flash era interpretado por Rod Hayes, e tanto ele como os outros super-heróis do especial estavam lá mais para fazer piadas e se divertir do que qualquer outra coisa. Um tom bem menos sombrio que o da série noventista. Deus da Morte. Durante o arco Guerra Darkseid, vários membros da Liga acabaram recebendo poderes divinos, se tornando novos deuses. Superman virou o deus da força, o Batman o deus do conhecimento, o Lanterna Verde virou o deus da luz e o Flash se tornou o deus da morte, tendo inclusive acesso a uma foice de energia, o que basicamente colocou para ele a função do Corredor Negro, ou Black Racer no original, que tinha a função de ser o avatar da morte para os novos deuses. Inclusive o Flash mata o Darkseid nesse momento e já tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre todos os avatares da morte da DC, e os links como sempre estão nos cards acima e no comentário fixado. Max Mercury, Johnny Quick e Jesse Quick. Muito além dos principais velocistas da DC, outros foram surgindo ao longo dos anos desde a criação do personagem. Johnny Quick é um herói da Era de Ouro criado em 1941 e ao dizer a fórmula que tá aí na tela, ele se torna capaz de se mover em super velocidade e é um dos fundadores do All-Star Squadron. Jesse Quick é filha do Johnny com a heroína Liberty Bell, que já tem a origem completa dela aqui no canal, e assim como seu pai, ao falar a fórmula da super velocidade, ela se conecta à força de aceleração. Max Mercury, também criado nos anos 40, nasceu em meados de 1838 e recebeu seus poderes após ser atingido por um raio do deus da tempestade e dos ventos que um xamã convocou. Ele foi o primeiro velocista da história a carregar o nome de Quicksilver antes mesmo do Pietro da Marvel, mas se estabeleceu como Max Mercury. Um estudioso da força de aceleração, viajante do tempo e mentor de novas gerações de velocistas como Bart Allen. Johnny Quick é também na Terra 3, a terra onde os nossos heróis são vilões e vice-versa, um dos membros do Sindicato do Crime, que governa essa versão da Terra sob sua tirania violenta. Ao longo do tempo ele já morreu e foi trazido de volta uma porção de vezes quando conveniente para a história, mas sua morte mais emblemática se deu contra o Capitão Frio e outros vilões da Terra Zero que se voltaram contra a invasão da Terra 3. Ele teve sua perna congelada e quebrada após o capitão ativar sua arma congelante por comando de voz e pegá-lo de surpresa, e depois de se arrastar pelo chão ele recebe uma massagem no pescoço do Shazam da Terra 3, Alexander Luthor. Barry Allen, Lanterna Azul. Não é incomum dos heróis da DC por um breve período se tornarem lanternas em suas histórias. A Supergirl já foi Lanterna Vermelha, o Batman já foi Lanterna Amarelo e o Flash já foi Lanterna Azul. Isso aconteceu durante a Noite Mais Densa, quando a tropa dos Lanternas Negros a serviço da entidade da morte do espectro emocional, Necron, começaram a exterminar toda a vida pelo universo. Barry foi escolhido pela tropa dos Lanternas Azuis energizados pela esperança, por constantemente inspirar esse sentimento nos outros. Apesar de deixar de ser membro da tropa ao final da saga, no começo da fase Rebirth em 2018, deu-se a entender que o Barry ainda tem conexão com a tropa azul. Origem original do Flash. Antes de Barry, Wally ou Bart Allen tivemos Jay Garrick, o cara que começou tudo lá em meados da década de 40. Jay era um cientista e enquanto fazia um dos seus experimentos com a chamada água pesada, ele resolveu tirar um momento para fumar. Acontece que ele esbarra nos frascos que caem no chão, liberando substâncias no ar e acaba ficando desacordado por 2 semanas inteiras ingerindo aqueles químicos. Quando ele acorda, ele é o Flash. Pois é, nada de força de aceleração por enquanto. Bart Allen no DCAU. DCAU é basicamente a abreviação de Universo Animado DC, onde a gente já teve uma porção de excelentes animações como as de Liga da Justiça, onde tanto lá como na animação solo do Superman a gente tem a aparição do Wally West como Flash, mas essa não era a ideia inicial. Os planos iniciais para o próprio desenho da Liga da Justiça era que o seu Flash fosse o Bart Allen, o Impulso.
Tem até uma imagem de qual seria a formação inicial da Liga, que além do Impulso contava com o Robin e uma versão mulher do Cyborg. Parece até que queriam fazer tanto a Liga da Justiça como uma Justiça Jovem ao mesmo tempo, mas ainda bem que fizeram as duas separadas. Barry Allen no DC-AU. A memória que a gente tem das animações é que o Wally West sempre foi o definitivo e único Flash de lá, porém tem episódios de Liga da Justiça com pequenas referências que dão a entender que não só o Barry como o Jay Garrick existem ou existiram nesse mundo, e que o Wally inclusive também já foi o Kid Flash antes de ser o Flash. Gorilla Grodd tenta matar Obama. Na terceira temporada de Legends of Tomorrow, uma das melhores séries da CW em parceria com a DC, após uma viagem no tempo, o Gorilla Grodd vai até o quarto de Barack Obama na faculdade e tenta matá-lo. E isso após o Grodd receber poderes de viagem no tempo do demônio Malus, que mais tarde teria que enfrentar... isso aí. Pois é, Legends of Tomorrow não tinha medo de se entregar à ousadia e alegria. Ponto de ignição. Também chamada de Flashpoint no original, essa história foi um marco para o personagem e para a história da DC, sendo um ponto de partida do primeiro grande reboot da DC Comics no século XXI e que deu origem a uma das fases mais conturbadas da sua história, que foram os Novos 52. A história se inicia para valer quando o Flash Barry Allen decide voltar no tempo e impedir a morte de sua mãe, o que acaba destruindo toda a história da humanidade a partir daquele ponto, causando inúmeras mudanças. Aquaman e Mulher Maravilha são os monarcas de seus povos e estão em guerra pelo controle do mundo, e também razões pessoais que envolveram a morte da rainha Mera pelas mãos da Diana. Também naquela fatídica noite no beco do crime, o bandido acabou matando o pequeno Bruce Wayne, o que serviu de gatilho para o seu pai Thomas Wayne se tornar o Batman e sua mãe Martha Wayne, a Coringa. Além disso, Kal-El não caiu na fazenda dos Kent, mas no meio da cidade, sendo rapidamente recolhido pelo exército americano, nunca vendo a luz do sol e sendo mantido sob radiação solar vermelha artificial para suprimir seus poderes. Ele não virou nem sombra do que devia ter se tornado. E o mais importante, Barry perdeu seus poderes, agora cabe a ele replicar o seu acidente para recuperá-los e conseguir deter o seu maior inimigo, o Flash Reverso, que quer impedi-lo de desfazer a catástrofe que o mundo virou. Isso porque mal sabia ele que uma catástrofe ainda maior viria com os Novos 52, uma fase que reduziu seu elenco de personagens principais a 52, reduziu seu multiverso a 52 terras, mudou completamente e até descaracterizou alguns personagens como o Superman, que tinha uma postura mais agressiva e crua se comparado ao bastião da esperança que ele normalmente é. Enfim, poucos acabaram se dando bem nos Novos 52 como o Batman e o Aquaman, mas no geral dali pra frente foi só pra trás. Camada 2. Flash Negativa e Lady Flash. Mina Dawan foi uma das novas velocistas de Central City que surgiram após uma tempestade da força de aceleração. Após aparentemente perder a vida ao tentar resgatar outros velocistas do Godspeed, ela retorna como membro da Buraco Negro, uma organização sob controle do Gorilla Grodd que agora também controlava sua mente. Com ela surgiu um novo tipo de conceito na DC, que é a força de aceleração negativa, e que inclusive tomou o corpo do Barry por algum tempo. Tecnicamente já havia antes uma força de aceleração negativa, que é a que energiza os Flashes reversos da DC, em especial o Eobard Thawne, mas com a Flash negativa o conceito ele ganhou uma expandida. Ivana Molotova era a Lady Flash, uma velocista criada junto de outros 3 velocistas pela União Soviética para contra-atacar o Flash, e ela acaba morrendo ao ser tocada por Barry Allen, que estava carregado pela força de aceleração negativa, o que a fez se desintegrar completamente. Mais recentemente ela retornou em Doomsday Clock, como parte de um grupo de heróis da Rússia, mas até o momento não fez nada de especial. Jogo cancelado. Desenvolvido no começo dos anos 2000, The Flash: The Fastest Man Alive seria um jogo em mundo aberto do personagem, com gráficos que lembram bastante o estilo das animações e por conta disso com certeza envelheceria muito bem com o tempo. Wally West seria o protagonista e poderia explorar inteiramente os mapas de Central City e Keystone City, por onde enfrentaria ali uma porção de vilões clássicos do herói como o Gorilla Grodd, o Capitão Frio, o Capitão Boomerang, o Flautista, o Flash Reverso, o Abracadabra e vários outros. O jogo ainda contaria com um sistema de moralidade que te incentivaria a cumprir pequenas tarefas de heroísmo pela cidade, e ainda teria um modo multiplayer para até 4 jogadores, onde uma porção de personagens seriam jogáveis indo desde Jay Garrick, Max Mercury e Impulso até Flash Reverso, John Fox e Superman. Se você não sabe quem é o John Fox, já tem vídeo aqui no canal falando sobre outros velocistas da DC além dos Flash. Agora, por que um projeto tão ambicioso e que parecia tão certo de sucesso acabou sendo cancelado?
Bem, porque a desenvolvedora estava com a reputação no esgoto. A Brash Entertainment tinha uma má fama de produzir uma porção de jogos licenciados cretiníssimos de filmes, chegando até a fazer um de Alvin e os Esquilos, que foi o prego final no caixão da empresa, afastando todos os investidores, não sobrou nenhum dinheiro em caixa para finalizar o projeto do Flash e a desenvolvedora acabou fechando as portas para sempre no fim das contas. O plano de 10 temporadas da CW. Desde os primeiros episódios de The Flash, a CW deixou no ar que tinha um plano de longo prazo para a história, com aquele clássico jornal datado de 2024, onde na manchete o Flash havia desaparecido. Mas por vários motivos a série acabou sendo finalizada na sua 9ª temporada, mas já haviam planos para o que devia acontecer na 10ª temporada da série. Haveria um arco de invasão alienígena do vilão Déspero que contaria com a Liga da Justiça da CW ajudando o Barry, mais um crossover com Legends of Tomorrow onde o Flash resgataria o time de uma prisão do tempo, um arco de história chamado Forever War, que teria o vilão Chronarch como seu principal antagonista, e até uma adaptação de A Noite Mais Densa que seria então o último mega crossover do Arrowverso antes do final da série. Mas tudo isso ficou na saudade, né? Talvez se a série tivesse decidido continuar boa depois da 2ª temporada, ela conseguiria durar até o final. Flash vs Vegetais. Em The Flash número 152, o Professor West acaba se deparando com o esconderijo de um grupo de espiões soviéticos. E mostra a ele sua mais nova invenção, o raio Protocon, que era capaz de aumentar o tamanho de frutas e vegetais. O Flash vem até seu resgate bem depressa, mas quando uma das uvas cai no chão, ela revela o efeito colateral do raio, as frutas e vegetais viraram bombas. Cabe ao Flash ter extremo cuidado ao lidar com a situação para evitar demais estragos e então dar um fim no raio Protocon de uma vez por todas, de modo que o professor jamais conseguiu consertá-lo. Rainbow Raider. Em The Flash número 286 surgiu um novo vilão para a galeria do velocista. Um garoto que um dia quis ser pintor, mas como ele era daltônico, ele achou que por conta disso seus sonhos estavam mortos. Seu pai então criou para ele um par de óculos que iriam curar o seu daltonismo, mas não queria que ele usasse ainda eles. Quando seu pai faleceu, ele colocou os óculos que não deram a cura para sua condição, mas sim a capacidade de disparar raios de luz por suas mãos que se tornavam objetos sólidos, rajadas sólidas de luz. Ele ainda tinha a capacidade de influenciar as emoções das pessoas e se tornar invisível com essas habilidades. Foi mais um personagem que morreu e voltou várias vezes, inclusive inspirou a criação de um outro grupo de vilões, os Rainbow Raiders, que se churrascaram, se mandaram dessa pra uma melhor bebendo veneno durante a noite mais densa. E ele mesmo, o Rainbow Raider, foi morto pelo Grodd nos Novos 52, mas desde o reboot de Rebirth ele tá de volta à galeria de vilões do Flash e capaz que vai de base mais cedo ou mais tarde outra vez. Iris West é uma viajante do tempo. Em The Flash número 203, a DC usou alguma coisa estragada e teve a brilhante ideia de revelar que na verdade Iris West era uma viajante do tempo. Pouco antes de uma explosão nuclear na Central City do século 30, seus pais deram uma de Jor-El e Lara e enviaram ela em segurança ao passado. E detalhe, diferente dos pais do Superman, eles não morreram. Enquanto isso, a Central City do futuro virou um grande e desolado deserto nuclear totalmente caótico. Após o Flash descobrir e voltar com ela para o futuro, ele conserta as coisas por lá, pacificando a população e colocando todos no caminho certo de novo. Então uma das coisas boas dos 952 foi ter jogado no lixo essa ideia de Jericho por completo. Os Gêmeos Tornado. Don e Dawn Allen são os filhos de Barry Allen e Iris West no futuro. Em sua primeira aparição foi mostrado que eles viviam num mundo completamente contra os meta-humanos e outras pessoas com poderes. Eles são ajudados por seu pai Barry Allen vindo do passado, conseguindo ajudar esse mundo e consertando a reputação dos meta-humanos com a população, se tornando oficialmente os heróis daquele tempo. Eles se tornaram mais recentemente sendo parte da Legião de Zoom, onde os Gêmeos Tornado eram agora vilões sendo controlados pelo Flash Reverso, mas após a derrota do vilão, eles voltam ao normal como heróis. Camada 3, Bart Allen e Wally West, Lanternas Brancos. Além de Barry Allen, mais velocistas também se tornaram lanternas durante a noite mais densa, já nos finalmentes da batalha, quando Hal Jordan já era um lanterna branco, à luz da vida do espectro emocional, ele escolheu vários heróis para se tornarem lanternas de sua tropa para acabarem com a ameaça de Nekron e seus lanternas negros. Entre eles, Bart Allen, Wally West, Superman, Arqueiro Verde, Gelo, entre vários outros. E assim que o problema acabou, eles também deixaram de ser lanternas, mas diferente do Barry, não demonstraram mais resquícios desse poder até então. Flash Gordo.
Em The Flash número 115, o Gorilla Grodd finge sua própria morte, mas o detalhe é que a pílula usada para isso o permitia possuir o corpo de uma pessoa aleatória após a sua morte. Ele toma o corpo de William Dawson, um funcionário de circo, e treina os macacos para roubar coisas pela cidade, e é quando o Flash aparece para resolver o problema, então é atingido por uma arma que o faria pesar 1 tonelada. Ao menos o Flash descobre que tudo aquilo daquele peso é só água, então ele dá um jeito de se desidratar para voltar ao normal. E um detalhe interessante é que essa transformação foi tão pesada, com o perdão do trocadilho, que afetou até a memória do Flash, que precisou primeiro se lembrar que era o Flash, antes de arrumar um jeito de se desfazer daquela forma. Essa aparência do Flash seria referenciada em animações como Liga da Justiça e ainda seria usada como aparência para o Flash do universo dos bizarros. Corrida silenciosa. Nesse Elseworld pós-apocalíptico, a humanidade e o mundo estão em frangalhos, enquanto sobrevivem em maioria sendo cultistas do Flash, após revelações sobre o herói pelo Caçador de Marte. Brian e Tristan são filhos do líder do culto e muitos tentam ser atingidos por raios na esperança de serem o escolhido para receber os poderes do Flash e se tornar o próximo velocista. Tristan é o mais obcecado por isso e quando seu pai é atingido, ele o mata por inveja. Quando seu irmão é atingido, ele o prende numa máquina que geraria imortalidade e outras habilidades para ele e seu povo. Mesmo assim, Brian acaba escapando ainda, encontrando o Caçador de Marte que o entrega o uniforme original do Flash. Tristan é finalmente derrotado e o mundo começa a se recuperar, mas ao custo do sacrifício de Brian, que escolheu alimentar a máquina para ajudar o mundo. O Tartaruga. All Flash número 21. O Tartaruga é um vilão do Flash original Jay Garrick e ele não tem uma origem. Não se sabe de onde ele veio, por que ele veio, ele apenas tá lá. De início só sendo um cara que planejava seus esquemas lentamente e delegava aos outros botar a mão na massa, o que é bem de besta. Mas o conceito começou a evoluir. Seu sucessor espiritual, o Homem Tartaruga, tinha seus planos, mas também uma série de dispositivos para combater o Flash, como um casco de tartaruga que projetava campos de força e era à prova de balas. Foi só recentemente que o Tartaruga recebeu o devido upgrade e uma origem decente, onde ele era um garoto prodígio da tecnologia que decidiu estudar a força da inércia como um meio de ganhar mais tempo para suas invenções. E durante uma explosão dessa força ele acabou se conectando a ela. Tal qual a força de aceleração, a força da inércia tem seus poderes exclusivos para os seus condutores, como parar o movimento de qualquer coisa, parar o seu próprio envelhecimento, além de uma força sobre-humana e a capacidade de criar construtos dessa energia. Existem ainda outras forças como a força da sabedoria e a força da força, eu cito elas na origem do Zoom, o Flash reverso de Wally West. Coronel Computron. Basil Nurbling é mais um dos vilões esquecidos do Flash. O criador de brinquedos que acabou sendo roubado e jogado na rua por seu chefe e construiu uma armadura baseada num de seus brinquedos, o renomeando para Coronel Computron. Foi um dos poucos vilões que foram reformados após serem derrotados pelo Flash, e ele acabou abrindo sua própria companhia de brinquedos, mas quando os negócios começaram a ir mal das pernas, ele se meteu no crime de novo, até sendo recrutado pela Amanda Waller para fraudar as eleições de Santa Prisca para que o Bane não fosse eleito. E como ele era um cara que tinha um raio capaz de transferir as pessoas para videogames, ele era o cara para fraudar eleições super seguras sem auditoria de votos que nem os países por aí. O problema é que ele acabou traindo a Amanda Waller, então ele foi executado pela fogo por isso, porque só sendo muito maluco para tentar passar perto nessa mulher. O Flashpoint original. Flashpoint também é o nome de uma história que surgiu muitos anos antes da que conhecemos. Nela, um Elseworld, uma realidade de E.C. O Flash é o único herói do mundo, até o dia em que ele é baleado ao salvar a vida de John F. Kennedy, e dali em diante ele cria tecnologias para auxiliá-lo, mandando uma expedição à Lua que encontra um artefato capaz de tornar as pessoas velocistas. O astronauta com o artefato chamado Wally West é morto e clonado por Vandal Savage para seus planos futuros, e o Barry dá um jeito de encontrar o clone e absorver os poderes de velocista dele para poder se recuperar. Savage o ataca com o objeto, o enviando para uma outra realidade e sendo logo em seguida morto por um agente da CIA, com a história terminando com o Flash vivendo numa nova realidade onde ele não é mais o único herói. O cruel destino do Inércia. Tadeu Stone é o Flash reverso do Impulso, Bart Allen, usando o nome de Inércia. Diferente da maioria dos velocistas, ele precisava usar a substância Velocity 9 para usar seus poderes de super velocidade, mas ele tinha planos para roubar a força de aceleração do Bart para obter poderes definitivos.
Acontece que ele mente sobre seus planos ao juntar vários membros da galeria de vilões do Flash e o ataque acaba resultando na morte do Bart. Os vilões do Flash são vilões como quaisquer outros, mas eles têm um código de conduta muito próprio e também muito rígido, como não ferir ou envolver crianças em seus esquemas e, além disso, jamais, repito, jamais matar o herói. O Inércia os manipulou a quebrar o seu próprio código e é claro que a vingança veio. Sendo todos mais experientes que o jovem velocista, eles se aproveitaram dos poderes instáveis do Inércia para encurralá-lo e o atingirem com tudo que tinham. Fogo, gelo, energia, uma mistura de várias formas de morrer atingiu o Inércia de uma só vez, e além de um ato para recuperar sua honra, eles ainda consideraram isso como uma vingança pelo Flash. Camada 4. Flash 3000. Liga da Justiça 3000 foi uma ideia interessante dos Novos 52, só que acabou não vingando. No século 31, a Terra foi tomada por vilões conhecidos como Os Cinco. Seres quase divinos, e para serem capazes de combater isso, os Super Gêmeos clonam os membros da Liga, entre eles Barry Allen, para enfrentar a ameaça. Mas durante a batalha, todos eles, exceto a Mulher Maravilha, são mortos. Apesar de conseguirem eliminar os cinco, Terry, uma dos Super Gêmeos, acaba descobrindo que o seu irmão era responsável pela criação dos cinco, e ele então manda ela de arrasta pra cima também. Só que os chamados Aerial Masters a ressuscitam usando o DNA do Flash, o que a faz reviver com a conexão à força de aceleração, se tornando a nova Flash de seu tempo. O assassino mais rápido vivo. Os últimos grandes eventos de crossover e reboot da DC trouxeram uma porção de personagens, e em Noite de Trevas Death Metal Os Últimos 52 Guerra dos Multiversos, que é um título grande pra um senhor caralho, após acidentalmente matar seus amigos, essa variante do Wally West perdeu completamente a cabeça e se tornou um serial killer. Ele acaba sendo transportado para a briga de várias versões de todo mundo no multiverso e obcecado por matar os titãs de outras realidades, assim como ele fez com os de sua própria. Mas enquanto ele ataca o Wally West da Terra Zero, ele acaba sendo morto por Roy Harper, o Arsenal, que havia se tornado um Lanterna Negro. Barry Allen Megamente. Na edição 177 de The Flash, o trapaceiro tira uma foto do Barry com uma câmera especial que ele havia construído. Por vários dias nada acontece até que finalmente a cabeça do Flash fica enorme e ele começa a falar com sotaque cearense. Não tem essa parte não. O Barry então faz de tudo para achar uma cura, enquanto o trapaceiro fica se lamentando porque não conseguiu que as câmeras pegassem o Flash daquele jeito, com aquele cabeção, e ele fosse humilhado em público. Então ele vai atrás do herói de novo. Depois de capturar o Flash, que foi uma péssima decisão, esse deslize não é perdoado e o trapaceiro é derrotado. O vilão tinha experimentado o raio de macrocefalia em seu pássaro, e com o DNA dele o Barry consegue fazer um antídoto para conseguir voltar ao normal. Crackle. Durante a infância, o Wally West criou um amigo imaginário e o seu nome foi baseado no som do chiado do rádio que ele ouvia. Apesar disso, ele não era realmente imaginário. Crackle era um ser de outra dimensão que existia de verdade, e um dia os seres mais poderosos capturaram tanto ele como o Wally e os obrigaram a apostar uma corrida. O perdedor teria sua realidade destruída. Como os dois eram amigos, é evidente que eles fizeram o possível para nenhum dos dois vencer e ainda criaram um plano para jogar os dois seres um contra o outro. E eu não sei se vocês repararam, mas o Crackle é quase que completamente inspirado no Sonic, até no formato dos contornos dele. E além dele, mais dois membros de sua raça ainda apareceram no pós-Novos 52, sendo um deles um criminoso e o outro um membro da tropa dos Lanternas Verdes, que eu não vou nem tentar falar esse nome, inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando sobre os Lanternas Verdes mais bizarros da DC. Flash Esqueleto. Até antes da chegada do deus do multiverso sombrio, Barbatos, o Flash Esqueleto era só mais uma versão do herói em terras alternativas, até que ele teve sua realidade destruída pelo vilão multiversal. Seu esqueleto é então reanimado e recuperado pela força de aceleração para se unir à batalha contra o grande mal, e apesar de ter todos os poderes do Flash, ele só os possui por conta de um dispositivo que fica seguindo ele por todo lado como se fosse uma auréola, e provavelmente é também o que mantém ele bem montado. Criaturas das nuvens. Em The Flash número 111, o Flash tem que enfrentar uma invasão onde as criaturas estão basicamente disfarçadas de nuvens, mas na realidade eles são seres vindos do interior da própria Terra e que deram um jeito de sair a partir dos vulcões e começar sua invasão. Não dura muito, já que eles são basicamente nuvens, então tudo que o Flash precisa fazer para derrotar eles é criar furacões com os braços e dispersar as nuvens. O Homem de Madeira.
Aparecendo unicamente na edição número 19 de All Flash, a HQ original do Jay Garrick, um dia um homem comprou um sarcófago e a esposa dele acidentalmente o jogou no lixo. Pois é. Então uma família de coletores de sucata o encontrou e usou a madeira do sarcófago para construir um boneco que então ganhou vida a partir da vontade da deusa Isis. Inicialmente com o objetivo de ajudar as pessoas, só que o Homem de Madeira não sabia distinguir o certo do errado muito bem, e aí quando bandidos pediram ajuda para ele para cometer crimes, ele simplesmente ajudou porque achou que estava fazendo uma boa ação. Ele é parado pelo Jay Garrick, que o despedaça e o prende todo quebrado num cofre para nunca mais ser reanimado. Enfim, sorte do Lanterna Verde Alan Scott que o boneco não era inimigo dele porque, pois é, se você não sabia, fica de bônus essa curiosidade, a fraqueza do Lanterna Verde original é madeira. Wally West se torna o Dr. Manhattan. Essa é basicamente a história de origem do reboot que começou a atual cronologia da DC. Depois do Dr. Manhattan interagir com a cadeira de Mobius, um item do novo deus Metron, que permite quem se sentar nela viajar por todo o multiverso e observar tudo, se tornar praticamente onipresente e onisciente, o Wally acabou se sentando na poltrona para achar um jeito de salvar os seus filhos, e nisso ele descobre que a linha do tempo principal da DC está fragmentada desde o Flashpoint. O problema é que ele não pode reconstruir a história enquanto Batman que ri corrompe o multiverso, o que o leva a abrir mão da cadeira de Mobius para criar um plano para derrotá-lo. Enquanto isso, quem tem a responsabilidade de salvar o multiverso e reconstruí-lo é a Mulher Maravilha. Gorilla Grodd devora o Flash Reverso. Durante a fase em que o Flash do futuro apareceu pela DC, e já tem um vídeo falando sobre esse Flash aqui no canal, o Gorilla Grodd capturou o Flash Reverso Daniel West, que também já tem vídeo aqui no canal, só que bem antiguinho e eu preciso fazer um remake dele. Mas enfim, o Grodd mantém ele aprisionado por um tempo até decidir devorar o seu cérebro para obter todo o seu conhecimento sobre a força de aceleração. E fazendo isso, o Grodd ainda recebe de brinde os poderes de um velocista. Curioso que pelo multiverso existe uma realidade onde o Grodd é o Flash, só que nesse caso ele é um herói naquele mundo, diferente do nosso Grodd que é só um filho da p***. Camada 5, Night Flash. Em algum universo, os pais de Barry Allen são mortos diante dele por um criminoso que buscava roubar um soro que estava sendo desenvolvido pelo pai do Barry, que possibilitava as pessoas se curarem muito depressa de quaisquer ferimentos. No momento em que a arma é disparada, um raio atinge o laboratório que o bandido havia invadido e a explosão acaba com todos, exceto Barry e o bandido, dando a Barry seus poderes de velocista e fazendo o criminoso Knives Moroni rejuvenescer aos poucos. Fora o traje toda a pinta de Batman velocista, o Barry ainda é o Barry com todos os seus poderes, só que a atitude é diferente e eu falo mais dessa versão em um outro vídeo aqui do canal. A família Flash Reversa. Não é incomum que alguns personagens arrebanhem uma cambada de outros análogos a eles de alguma forma, seja carregando o mesmo símbolo, como a Super Família, né, que tem Supergirl, Superboy, Superman, etc. Ou simplesmente por todos terem os mesmos poderes como a família Flash, ou o mesmo objetivo e métodos como a Bat-Família. Acontece que um dos roteiristas da época não achava o Flash Reverso intimidador, ao enfrentar sozinho uma família inteira de Flashes, o que é uma afirmação que só alguém que conhece zero do personagem faria. Então durante o arco Flash Rebirth, a ideia era criar uma família Flash Reverso literal, com uma esposa, uma filha chamada Maratona e o Inércia sendo o filho. A ideia não foi pra frente, já que pouco depois se iniciaram os Novos 52 e tanto essa como outras várias histórias foram pelo ralo, dando espaço para um novo reboot total da DC. Ao menos disso os Novos 52 nos salvaram. Mopi. Retcon é um negócio que eu pessoalmente não gosto muito e eu acho até uma deslealdade com os criadores originais do personagem. E pra quem não sabe, retcon é o ato de você reescrever o passado de um personagem para justificar eventos presentes ou futuros, e tem casos onde isso funciona, como a ideia de que a força de aceleração é uma energia ativa que escolheu seus velocistas e os poderes do Flash não foram mera obra do acaso. Mas no geral eu acho bem paia porque são poucos os que fazem esse tipo de coisa de forma bem intencionada. A maioria só deturpa a obra original, como os que tiraram do Toba que o Alan Scott e o Tim Drake são chola, ou a nova pataquada que inventaram pro Noturno. E no passado isso foi feito com o Flash. Mopi era uma criatura de outra dimensão de um grupo de seres que ajudavam as pessoas por todas as realidades e reescreveram que o Barry ser atingido por um raio e receber seus poderes foi um ato causado pelo Mopi. Mas na história os superiores do Mopi querem tirar os poderes do Flash, pois os produtos químicos que foram usados por ele, que foram atingidos pelo raio para dar a ele seus poderes, não pertenciam ao Barry.
Então Barry tem que correr atrás de fazer uma grana para comprar essas substâncias e oficializar sua posse por seus poderes. Foi uma ideia tão boa que depois disso a DC nunca mais nem sequer mencionou o personagem ou essa história, só recentemente ele veio aparecer de novo, mas como um inimigo do Flash e apenas numa aparição muito rápida. Crossover com o KFC. Eu já mencionei aqui no canal o crossover do Lanterna Verde com o KFC e, pois é, como eu já disse naquele vídeo, tem mais. Dessa vez o Coronel Sanders se vê enfrentando o Coronel Sanders, sua versão da Terra 3, a clássica Terra onde os nossos heróis são os vilões e vice-versa. Então essa versão maligna do Coronel decide criar o seu restaurante, o Easy Fried Chicken, onde ninguém é feliz já que todos só comem comida industrializada e sem graça e... ele empregou o Capitão Frio e o Mestre dos Espelhos lá e eles não fazem nada o resto da história. Eles estão literalmente lá só pra atender as pessoas no restaurante. Coronel Sanders vai então pra cima dele, já que pela semelhança dos dois a imagem dele também tá sendo afetada, além do fato de que o Sander tá usando seus empregados pra assaltar outros estabelecimentos pra ele conseguir mais dinheiro pra abrir mais restaurantes ruins, e o Plankton nesse momento tá aplaudindo de pé. Enfim, o Coronel se depara com o Flash e o Lanterna Verde e pede ajuda dos dois, e quando tá tudo resolvido e todos livres da sua versão maligna, eles se juntam pra comer frango frito e o Coronel força o Capitão Frio e o Mestre dos Espelhos a fazer trabalho comunitário pra pagar pelos seus crimes, mas eles não fizeram nada. Breakaway Bandit. Zedabon Zar é um vilão de uma espécie alienígena não identificada que tem a habilidade de separar o seu corpo e controlá-lo como quiser. Bem parecido com o Bug de One Piece. Ele entra no caminho do Flash quando tenta se livrar de armas roubadas que tinham rastreadores e as joga na terra. Ele então consegue vencer o Flash de início ao surpreendê-lo com sua habilidade, mas a vitória não dura muito e ele é derrotado pelo herói e preso pela polícia espacial. Desde então sendo mais um vilão do Flash que não apareceu mais, pelo menos com tanta relevância. Barry Allen pensa que tem 8 anos. Em The Flash número 198, o Flash vai até um orfanato para alegrar o dia das crianças, mas como a gente sabe, adolescente é um porre e os que estão lá não ficam muito impressionados com a performance dele e o pedem para levá-los para visitar o seu antigo bairro. O Flash então, querendo por algum motivo a aprovação dos bobolescentes, leva eles até lá e acaba descobrindo uma caixa de dinheiro numa casa, no que ele é então surpreendido por criminosos que atiram nele e a bala ricocheteia na caixa e pega de raspão na cabeça do Flash, afetando suas memórias e o fazendo acreditar que ele tem apenas 8 anos de idade. Os adolescentes então escondem o Flash numa caverna, já que não sabem como resolver o problema, até que são encontrados pelos bandidos que invadem o lugar. E no meio do desespero diante da situação, o Flash faz uma oração pedindo a Deus suas memórias de volta, e como Deus é brabo, ele devolve as memórias do Flash e encerra o dia salvando os jovens dinâmicos e mandando o vagabundo pra jaula. O Flash de Stan Lee. No começo dos anos 2000, o lendário Stan Lee foi convidado pela DC para produzir uma série de especiais chamados de Just Imagine, que seria traduzido como Apenas Imagine, onde ele reimaginaria vários personagens da DC como Shazam, Superman, Mulher Gato, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e, claro, o Flash. Mary Maxwell é a Flash de Stan Lee, uma garota que sonhava ser uma heroína como seus personagens que ela lia nos quadrinhos, e sua vida começa a se encaminhar para isso quando seu pai é caçado por agentes de uma organização chamada de Stealth, forçando os dois a fugir e se esconder na Austrália. Por lá, Mary acaba caindo num oceano verde que suga suas energias. Seu pai pega o sangue de um pássaro que morreu em condições semelhantes, então injeta em sua filha e, pois é, isso dá pra ela os poderes de super velocidade. E eu não faço ideia do que o Stan Lee fumou antes de escrever isso. All Flash, No Substance. No final dos anos 2000, decidiram criar uma história focada no Wally e seus filhos, e a história seria intitulada All Flash, assim como a HQ original do Jay Garrick. Mas essa minissérie acabou sendo cancelada, e por quê? Porque os roteiristas tinham medo que a história fosse uma porcaria e nas análises as pessoas apelidassem a história como All Flash, No Substance, que seria algo como muito brilho, nenhum conteúdo. E esse medo de serem feitos de chacota por um trabalho que claramente estava sendo mal pensado desde o começo acabou matando a ideia ainda na concepção. Motocicleta cósmica. Esse é um item usado por uma das versões do Flash de outro universo, que utiliza para viajar pelo multiverso, e também é ela que possui a super velocidade e não ele. E nessa versão, em vez de The Flash, seu nome é Hot Pursuit. Outra versão alternativa do Flash que merece menção é o Johnny Thunder da Terra 18, um universo steampunk ambientado no Velho Oeste, onde o Flash é um pistoleiro com super velocidade, e além dele, os Tornado Twins,
né, que são os gêmeos Tornado, aqui são os Trigger Twins, ou gêmeos gatilho. Aliás, que Johnny Thunder também é o nome de um outro herói da DC dos tempos de Era de Ouro, onde ele basicamente lutava usando os poderes de um gênio de outra dimensão, e já tem a origem dele completa aqui no canal, e também falando sobre os gênios da quinta dimensão e os duendes da quinta dimensão, e tem falando sobre a sexta dimensão também. Curte, comenta e compartilha o vídeo para valorizar o trabalho feito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, e eu agradeço demais a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu sou o Victor, você tá no Nerdverso, e até a próxima!